Depois de 130 dias, a morte da CPI do MST, que já era anunciada, aconteceu. Nas urnas, foram derrotados na tentativa de golpe no 8 de janeiro e foram derrotados agora na CPI, que nada mais foi uma tentativa de palco para a extrema-direita. Invasão é ter propriedade em territórios indígenas homologados, como muitos políticos, inclusive dessa casa, têm. Crime é ser financiado por aqueles que têm trabalho análogo à escravidão, como o presidente dessa CPI. Crime é facilitar a exportação. Enquanto o Centrão negociava cargos no governo federal, a oposição perdeu maioria na comissão. A prorrogação dos trabalhos, depois que a análise do relatório não foi feita dentro do prazo, não aconteceu. Arthur Lira, o presidente da Câmara, já tinha adiado o fim da comissão em 10 dias. No fim das contas, a CPI ficou sem um relatório final votado e aprovado pelos parlamentares. O deputado Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, disse que, abre aspas, a CPI incomodou demais e foi pressionada a encerrar as atividades. Fecha aspas. O federal joga abaixo e cobrou a conta dos partidos governistas e dos cargos entregues. Isso prejudicou diretamente na aprovação do relatório, uma vez que tínhamos e temos os votos necessários para aprovação. A comissão foi marcada por bate-boca desde o primeiro dia. Deputada, quer um remédio ou quer um hambúrguer? O senhor se dirigiu à deputada Sâmia Bonfim e disse para ela procurar um hambúrguer. O senhor se dirigiu a nós duas e falou para que procurássemos um remédio. O senhor é presidente de uma CPI. A senhora, Sâmia, em todas as audiências me ataca e eu nunca fui desrespeitoso com ela. A extrema-direita insistiu na criminalização do MST. Existe algum movimento na China análogo ao que é o MST aqui no Brasil? Não, porque em 1949 eles fizeram reforma agrária. Mas não prosperou. Ricardo Salles, do PL de São Paulo e relator da CPI, que pretendia alavancar a candidatura dele à Prefeitura de São Paulo, acabou se tornando réu nesse processo, numa ação que apura exportação ilegal de madeira. Os acontecimentos tornam ainda mais grave a presença daquele sujeito na relatoria, porque ele não é mais só um relator, agora ele é um réu-lator. Começa relator, pode sair preso, presidente. É assim que acontece com aqueles que traem o país. Essa não foi a primeira vez que uma CPI foi organizada para investigar o MST. Essa foi a quinta e uma grande aposta da oposição e do bolsonarismo para tentar enfraquecer a volta de Lula à presidência. Terça-feira, 3 de outubro de 2023. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado, com uma convidada, a gente mergulha numa temática, numa notícia importante. Hoje eu estou aqui na companhia do Ney Strozak, que é advogado do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Ney, é um prazer receber você aqui. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Prazer e a honra é toda minha em contribuir, participar dessa discussão e trazer elementos para ajudar na compreensão desse grande dilema que são os movimentos populares e a luta por melhores condições de vida. Sem dúvida. Vamos começar falando sobre a CPI que, morreu, chegou ao final sem força. Eu quero ouvir qual a consequência para o movimento na sua avaliação e se de alguma forma você acha que essa tentativa de criminalizar o movimento não é a primeira vez que isso acontece, não é a primeira vez que se chega ao final de uma CPI sem a produção de um relatório, se você acha que a extrema-direita teve alguma força no sentido de furar a bolha dela, se teve algum impacto, ou se você acha que o impacto foi exclusivamente positivo para o movimento. Esta já é a quinta CPI do MST. A primeira foi no primeiro governo do Lula, em 2003. E a primeira CPI, ela foi uma CPMI, que é uma comissão parlamentar mista de inquérito, reunindo a Câmara e o Senado. Aquela primeira CPMI foi a única que teve relatório.
e ela foi utilizada também contra o governo e contra o MST. Mas naquele momento havia uma diferença dos tempos de hoje. A diferença é que naquele momento a imprensa, a grande imprensa, ela atacava o MST. Ela tinha uma postura muito de tentar criminalizar o MST via imprensa. E os parlamentares aproveitaram este fato que existia naquele momento. E naquele momento nós estávamos saindo do governo Fernando Henrique Cardoso, onde, muito por força da ex-primeira-dama, que já falecida, Ruth Cardoso, o Fernando Henrique Cardoso, em que pese seu desastre na economia, ele desenvolveu várias políticas públicas para o campo brasileiro. E a CPI, naquele momento, foi investigar o repasse dos recursos do governo para as ONGs que atuam na implementação de saúde, educação ou mesmo de assentamentos. E nesta CPI, quando ela nasce, agora no mês de abril de 2023, primeiro a CPI não tinha um objeto definido. O argumento da instalação da CPI era investigar o MST. E investigar o MST na sua complexidade geral e nacional. E a lei exige necessariamente para a instalação de uma CPI que haja um fato determinado. Isso. Esta CPI não tinha. Então nós já percebíamos desde o início que era uma CPI com natureza estritamente política. Como nas outras, né? Sempre acontecem durante o governo do PT. Sempre durante o governo popular, sempre do governo do PT. Esta, além de não ter um objeto definido, a grande intenção era para se contrapor à CPI do 8 de janeiro e para ser um instrumento de barganha e de luta contra o governo. Então, em que pese o nome CPI do MST, e isso se confirma porque, por exemplo, só ouviram uma pessoa do MST, só o João Pedro Stedley. Então, a CPI do MST, mas não houve ninguém, quer dizer, houve apenas o João Pedro. E o grande foco da CPI era emparedar o governo, tentar utilizar a CPI como instrumento de barganha política. Na medida que o Centrão foi abocanhando pedaços da administração pública federal, ministérios, conseguiu, né? Conseguiu, mas me parece que esta forma de governar é da estrutura do exercício do poder público brasileiro. É da natureza do poder executivo e poder legislativo essa espécie de união de esforços. O Lula tem maturidade e sabe para onde vai e precisa do apoio do parlamento. A Dilma, inclusive, caiu porque, enfim, não conseguiu negociar e o parlamento se fechou e fez o impeachment, mesmo sem nenhum crime de responsabilidade. Mas na medida que o Centrão foi abocanhando pedaços do governo, foi diminuindo a sua força na CPI do MST. Numa das últimas sessões, nós conseguimos empatar 13-13 no voto durante a sessão. Numa das últimas sessões, eles conseguiram 14-13. Mas quando eles perceberam que não tinham mais maioria, eles, primeiro, desistiram de continuar os trabalhos de CPI. Segundo, nos finalmente, já não tinha mais relatório para apresentar. E Ricardo Salles virou réu nesse processo também, então tiveram vários acontecimentos importantes também, né? E a figura do Ricardo Salles, a atuação dele durante o governo Bolsonaro já requeria uma CPI. Como não teve CPI, tem processo na Justiça Federal. E quando o juiz federal aceita a denúncia contra o Ricardo Salles, ele percebe que, bom, não é tão fácil assim aparecer toda semana numa CPI na imprensa e se escapar de um processo na Justiça Federal. E quando o Ricardo Salles vira réu, diminui sua incidência na CPI. E a CPI, no final das contas, ela demonstrou, primeiro, a incompetência absoluta da bancada ruralista. Incompetência por quê? Porque sequer conseguiram produzir um relatório. Eles pediram, finalmente, 10 dias de prazo de prorrogação do CPI. Conseguiram os 10 dias. Mas nesses 10 dias, que era o tempo que eles tinham para apresentar o relatório, eles não apresentaram. E finalmente pediram 3 dias de prazo, após esgotar os 10 dias. E o Lira, como já tinha decidido, tinha avisado que não concederia nenhuma prorrogação, não concedeu, esgotou o tempo, se viram obrigados a chamar uma coletiva e dizer na coletiva: o governo federal é o responsável pelo fim da CPI, o MST é um bando de bandido, o MST é uma facção criminosa. Mas sem apresentar nenhum documento. Sem documento, sem provas. Durante a CPI eles fizeram 3 diligências, uma no Pontal do Paranapanema, outra em Alagoas e outra no extremo sul da Bahia. No Pontal do Paranapanema eles fizeram invasão de domicílio, porque entraram nas casas dos camponeses sem autorização do proprietário da residência. Isso não pode. Você só pode entrar numa residência com ordem judicial ou autorização do proprietário. E nesta invasão que esses deputados da extrema-direita fizeram no Pontal, teve uma representação dos deputados da base do governo na Procuradoria-Geral da República, dizendo: olha, os deputados da diligência da CPI no Pontal, no município tal dia, em tal hora, entraram na casa de tal pessoa
entraram sem autorização, fizeram filmagem sem autorização para dizer que aquela casa era uma casa de miserável, que o assentamento não está cumprindo sua função social. Mas veja, deputados que se dizem autoridades vão em um certo lugar, sem autorização do morador, entram na casa do morador para fazer imagens para a sua base eleitoral. E a CPI, na verdade, eles iniciaram com o discurso de que o MST é comunista, de que o MST é facção criminosa e que tem desvio de dinheiro. Ficaram o tempo todo das diversas sessões dizendo a mesma coisa. E concluíram a CPI com essa coletiva dizendo a mesma coisa. Sem elementos, sem dizer, bom, onde está o desvio de dinheiro? Qual o CNPJ? Nada disso. Até porque não tem. E todo mundo sabia que desde o início a CPI era para emparedar o governo e para tentar chamar a atenção da opinião pública contra o MST. Mas dessa vez, e esse é um detalhe interessante, a imagem do MST mudou muito nesses últimos anos. Com a pandemia, e quando o Lula vai no Jornal Nacional e fala que o MST é um dos maiores produtores de arroz orgânico do Brasil, e que na verdade é da América do Sul. O maior produtor. Aquela informação... É arroz orgânico América Latina e de orgânicos, alimentos de forma geral do Brasil, né? Exatamente. E quando o Lula leva aquela informação ao ar no Jornal Nacional, que tem uma grande audiência, então a sociedade começou a se perguntar, poxa, será que é verdade? E foram investigar para saber, enfim, será que o Lula mentiu? E é verdade, o MST é um dos maiores produtores, é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina e de produção orgânica em geral do Brasil, que tem muito assentamento. E durante a pandemia, com a impossibilidade das pessoas saírem de suas casas para trabalhar, buscar o alimento, buscar o que comer, os assentamentos e alguns acampamentos que estavam produzindo, ao perceberem o aumento da miséria e da fome nas grandes cidades e nas pequenas e médias cidades, o MST decidiu começar a construir cozinhas solidárias. E aí, enfim, nas vilas, na periferia das cidades, organizavam em grandes galpões, ou mesmo, enfim, em casas das pessoas, alguma cozinha, e os assentados doavam o feijão, arroz, a mandioca, a abóbora, e essas cozinhas começaram a funcionar. Fala um pouquinho sobre isso, Ney, porque agora também, com essa tragédia no Rio Grande do Sul, também foram doadas milhares de quentinhas, né? Então tem esse caráter muito forte atualmente também do movimento, né? Exato. E essa é uma experiência que podemos dizer que é dos assentamentos da reforma agrária, porque o assentado, ele produz basicamente para sua subsistência, mas na medida em que vai melhorando a sua produção, começa a sobrar produtos e ele vai vendendo nas feiras, e no momento da pandemia, onde foi uma calamidade pública, a fome se alastrou de uma maneira tão espantosa, os assentados perceberam que podiam fazer a diferença. Mas eles sabiam que não adiantava levar o produto in natura, a mandioca, a abóbora ou feijão, arroz para as famílias, porque não tinha gás para cozinhar, porque não tinha como preparar o alimento. Bom, a saída foi fazer grandes cozinhas, preparar os alimentos, e aí pelo menos um almoço, uma refeição por dia teria garantida para essas pessoas. Essa experiência agora do Rio Grande do Sul é decorrente dessa experiência das cozinhas solidárias. E aqui em São Paulo, ali no bairro Campos Elíseos, onde fica uma experiência de uma grande cozinha comunitária, os implementos da cozinha foram doados pela Magalu, pela Luísa Trajano. Por quê? A sociedade está percebendo que os assentados, por conta da produção de alimentos, e como não tem o único objetivo, o lucro imediato, eles percebem que com o alimento produzido podem resolver a fome de uma parcela da população. E aquela cozinha comunitária no Rio Grande do Sul, após aquela tragédia, é decorrente dessa experiência dos assentamentos. Então tivemos cozinhas comunitárias em Belém do Pará, Recife, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. Isso para a imprensa, e algumas televisões começaram a fazer pequenas matérias nos municípios ali e levavam ao ar no município. Depois percebemos que tinha matéria das cozinhas comunitárias nas televisões regionais. Depois em nível nacional. E aí houve uma virada, digamos, da imagem do MST. Porque antes era essa coisa do agronegócio como um modelo hegemônico, né? Exato. Essa coisa da ideologia como classe dominante mesmo. E durante a pandemia o agro não fez nada. Durante a tragédia do Rio Grande do Sul, das enchentes, o agro não fez nada. E a agricultura camponesa fez a diferença. E o principal é essa percepção que os camponeses tiveram. Bom, não adianta levar o alimento in natura e fazer a doação, porque no começo foi sendo feito assim. Eram preparadas cestas básicas e levado à casa das pessoas. Mas eles não tinham o gás para cozinhar. E aí se deram conta, bom, nós precisamos então cozinhar e garantir pelo menos uma refeição dessas pessoas por dia. E assim foi feito. E acho que essa é a natureza do assentamento e da agricultura familiar, é produzir alimentos para atender à fome. E você acha, Ney, que a agricultura familiar, essa visão de que é uma pequena unidade produtiva, já se quebrou essa imagem em contraponto com o agronegócio? Porque o que a gente tem é isso, né? O agro como dominante e as pessoas
recebendo o tempo inteiro esses estímulos também, né? O Agropop, todas essas propagandas, essa questão com a Embrapa e tudo isso. Então, como que se nada contra essa corrente? Você acha que esse caminho já está acontecendo? Eu acho que a agricultura familiar está começando a ter uma visibilidade diferente. E acho que são dois grandes projetos que existem na sociedade. O projeto do agro, que é a monocultura, a produção de uma única ou arroz, ou algodão, ou soja, mas o objetivo é commodities, é exportação. O agro não atende à fome, não mata a fome do povo brasileiro. Já faz 30 anos que os estudos indicam que o alimento que vai para a mesa do brasileiro, do ser humano ali que come, é produzido na agricultura familiar. A agricultura familiar é responsável por 70% do que o povo come. Como assim? Basta ver onde é produzido os alimentos das feiras e da CEAGESP. Todo bairro de São Paulo tem uma feira em algum dia da semana. Na grande São Paulo são 20 milhões de seres humanos. Todos esses 20 milhões têm acesso a uma feira em alguma rua do seu bairro, toda semana. De onde vem o produto comercializado na feira do bairro? Da agricultura familiar, do grande cinturão de produção que tem em torno de São Paulo. Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Campinas, Sumaré, Hortolândia. É ali que é produzido o alimento que o paulistano come. Que daí vai para o CEAGESP e o feirante vai comprar no CEAGESP e leva para a feira. Se em São Paulo, todo bairro tem uma feira, é assim em nível nacional. Toda pequena e grande, média e grande cidade tem feiras toda semana. E o produto que a pessoa consome durante a semana, em geral, compra na feira ou no mercado. Mas veja, o café, o arroz, a batata, a mandioca, o açúcar, a farinha é produzida pela agricultura familiar. O agronegócio produz para exportação. É a monocultura. Então, infelizmente, o dinheiro público do povo brasileiro vai basicamente para atender os interesses do grande exportador, do grande produtor, para exportação. Essa realidade nós precisamos mudar ainda. Infelizmente, o governo Lula não conseguiu, nos outros mandatos, e nesse está começando a mudar, de aumentar o orçamento para a agricultura familiar. Este é o X da questão. Acho que com a pandemia e com a percepção de que quem mata a fome é a agricultura familiar, a sociedade está se dando conta dessa situação. A Rede Globo e outros meios de comunicação ainda mantêm aquela propaganda do agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Só não diz que o agro usa em excesso o agrotóxico, que depois causa câncer nas pessoas nas cidades. A pressão dos movimentos populares está também já começando a fazer diferença também nessa grande mídia. E agora, nessa CPI do MST, nós percebemos que esses deputados da base do agro-militar, porque ali tem agraristas e tem uma bancada da bala muito forte, eles não tiveram o apoio da grande imprensa. A expectativa deles é que o Jornal Nacional levasse ao ar, uma vez por semana pelo menos, imagens dos deputados batendo no MST, e a gente não viu isso. Então também puxaram... muito por conta de uma experiência pós-governo Bolsonaro também. Exatamente. E o governo Bolsonaro... Um desmonte do meio ambiente. Uma tragédia em todos os sentidos. Então, acho que nós estamos vivendo um novo momento, assim, e digo isso também pelo MST. O MST hoje, concretamente, ele passa a ser visto, que a gente começa a perceber isso, porque adolescentes e jovens nas escolas estão usando o boné do MST. Se vai na Paulista, nos domingos que a Paulista é fechada, você vê ali 40% das pessoas caminhando estão com o boné do MST. Antes nós não víamos isso. O que a gente via muito forte antes era essa imagem de o MST, ele promove invasões, e é muito um discurso ainda muito predominante na direita. Então, quero perguntar para você a respeito disso, porque acho que uma parte ali desse discurso foi forte na CPI no início para justificar a abertura dessa CPI. E a gente tem até, acho interessante a gente trazer esse levantamento da CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A gente pode problematizar isso, mas a gente tem o seguinte dado, né? Entre janeiro e junho desse ano, a gente teve 61 ocupações e a gente teve 62 entre 2019 e 2022. Essa é uma informação do Jornal Globo. Acho que vale a pena trazer a diferença de um movimento popular como o do MST, o diálogo que existe com o governo progressista e o diálogo que não existe, por exemplo, quando estava a gestão de Bolsonaro, né, que não existia diálogo nenhum. Então, que é uma maneira de fazer pressão e como que você quebra esse caráter de, a invasão de terra, essa narrativa que existe muito forte, né? Sim. E aproveitar, eu acho, para trazer a diferença nas disputas do MST na década de 90 contra latifúndio e hoje com o agro, que eu acho que você já falou um pouco também. E vamos no detalhe. Porque se nós olharmos no detalhe o que significa uma ocupação, a ocupação é um motor
que gira as mudanças. Quando o MST decide fazer uma ocupação de terra, a ocupação não acontece porque alguém em algum lugar, fora daquele lugar onde ocorreu a ocupação, decidiu fazer aquela ocupação. Uma ocupação só acontece porque tem muita gente na miséria. Primeiro elemento. Segundo elemento, a ocupação só acontece porque tem terra que não cumpre a função social, ou popularmente chamada de improdutiva. Mas a lei e a Constituição, na verdade, agora o Supremo disse, para desapropriar uma propriedade não deve ser levado em consideração apenas o critério da produtividade ou improdutividade, mas sim o critério de cumprir ou não cumprir a função social. Cumprir a função social, pelo artigo 186 da Constituição, diz respeitar o meio ambiente, ter produtividade, respeitar a legislação trabalhista e que aquela propriedade não cause conflito naquela região. Se a propriedade cumpre esses 4 requisitos, não pode ser desapropriada. Mas no Brasil, 80% das grandes propriedades não cumprem a função social. Por quê? Porque pode ser produtiva, mas com trabalho escravo. Pode ser produtiva, mas arrebentando o meio ambiente. Ser produtiva e arrebentando o meio ambiente permite a desapropriação pela Constituição Federal. Então, uma ocupação, tendo famílias miseráveis, tendo propriedade que não cumpre a função social, basta que alguém naquela comunidade comece a perguntar para todo mundo que está ali na miséria. Peraí, se a lei diz que o Estado deve desapropriar, se todo mundo é igual, e se essa terra não está cumprindo a função social, por que nós temos que ficar sofrendo sendo sem terra aqui ou trabalhando terra dos outros? Vamos nos organizar e vamos ocupar. E uma ocupação de terra, ela tem uma única função, chamar a atenção da opinião pública e do Estado, provocar um conflito. Que quando ocorre uma ocupação, não quer dizer que aquelas famílias querem aquela propriedade. Elas querem provocar um conflito, porque é do conflito que vem a solução. E da pressão popular. E a pressão popular, porque as pessoas, a igreja, a escola, a imprensa começa a ver, 3.000 famílias numa ocupação ali, o que é isso? Aí vem a polícia e mobiliza para fazer o despejo. Isso é uma violência. E aí veja que no estado do Pará, no dia 17 de abril de 96, numa retirada de 3.000 famílias de uma rodovia lá no estado do Pará, mataram 19 lavradores. Numa reintegração de posse em Rondônia, no dia 9 de agosto de 95, mataram 11 camponeses. Esta violência extrema do Estado contra os camponeses é que faz com que a sociedade se comece a se perguntar, peraí, que movimento é esse? De onde vêm essas famílias aí? Então, toda ocupação, ela precisa ser estudada e analisada pelo norte ou pela ótica da pressão social. E sem pressão, nada acontece. Veja que a primeira lei de reforma agrária é o Estatuto da Terra, aprovado em dezembro de 64. São 60 anos da primeira lei que autoriza a desapropriação de terras. E há 60 anos os camponeses brasileiros estão esperando. E a pergunta é, quanto mais tempo vamos pedir para os camponeses sem terra para aguardarem? Mais 60 anos? Não. A fome está aí, a miséria está aí. E a história tem demonstrado que a única maneira de resolver o problema do povo é a pressão. Então, você que está aí ouvindo e nos assistindo, quando perceber uma notícia ou assistir uma notícia na televisão criticando uma mobilização popular, seja no campo ou na cidade, pense que aquela é a forma única que aquelas pessoas encontraram de levar à imprensa, à sociedade e ao governo o seu problema. Porque a lei diz, terra que não cumpre a função social tem que ser desapropriada. E se nós temos hoje cerca de 12 milhões de famílias sem terra, e são 12 milhões de famílias que estão aí nas pequenas e médias cidades. E nós que moramos em São Paulo, se nós tivéssemos um projeto, um programa nacional de reforma agrária, onde permitisse, digamos, chutando alto assim, tirar 1 milhão de pessoas da periferia de São Paulo para ir para o campo. Nós que moramos e somos classe média de São Paulo, seremos os maiores beneficiários. Primeiro, que teríamos menos miséria na cidade de São Paulo. Segundo, que quando essas pessoas vão para a produção de alimentos, nós teríamos, pela lei da oferta e procura, maior oferta de produto, portanto, preço menor. Portanto, o maior beneficiário por uma eventual reforma agrária são as pessoas que moram na cidade e não o camponês assentado. Porque nós da cidade teríamos maior oferta de alimentos e teríamos menos miséria em nossa volta. O menino que está no semáforo hoje vendendo um doce ou pedindo um dinheiro, se nós vamos ver a sua família, o seu avô, é um camponês que saiu do Nordeste ou do Sul e veio para São Paulo para trabalhar ali no ABC. Com o término dos empregos formais, as pessoas foram para a periferia, porque o Estado não ofereceu uma educação, um estudo profissionalizante. Se o Estado não oferece as condições para os seres humanos se desenvolver, eles vão virar miseráveis. E os filhos dos camponeses que vieram, hoje estão no semáforo. E amanhã estão na Fundação Casa e depois estão no presídio. Então nós, que moramos na cidade, em eventual grande projeto de reforma agrária, seríamos os maiores beneficiários. Veríamos menos pessoas miseráveis e teríamos maior oferta de produtos no mercado. Portanto, preço menor. E você acha, Ney, que a gente está chegando ao final, mas não quero deixar de fazer essa pergunta e mais uma, assim, rapidinho. Mas a CPI pavimentou o caminho para fazer esse debate da reforma agrária, você acha? Eu acho que a CPI ajudou o MST.
Ajudou porque sem a CPI o João Pedro não teria aquele espaço que ele teve de 4 horas para falar para as pessoas, para falar para a sociedade. E a CPI ajudou. Não fosse a CPI, o ex-reitor da UNB, professor José Geraldo Souza Júnior, também não teria aquele canal e aquela forma de se comunicar com as pessoas. E então, veja, todo ato ele tem uma contradição em si. A CPI teve essa contradição. No final das contas, a CPI foi boa para o MST, viu? E acho que poderia ter uma por ano. Desde que chamasse mais gente do MST, porque só chamaram o João Pedro, porque é uma visibilidade. E nós devemos expor para a sociedade a realidade. Ainda falando de ocupação, eu participei de ocupação lá pelos meus 15 anos. Faz parte da sua história também. Exato. Né? E viro advogado para trabalhar com o MST. Então, essa história de ocupação conheço de perto e já passei por essa realidade. Ney, para fechar, eu não quero deixar de te perguntar a respeito da violência no campo no Brasil, que tem disparado, continua muito grande. Sim. Então, quero ouvir a sua opinião a respeito disso, quais são as formas principais que a gente encontra hoje, como é que a gente pode combater. Sim. E veja que a violência é estrutural no Brasil, seja no campo ou na cidade. Mas no campo, o governo que terminou, o governo Bolsonaro, incentivou muito que os fazendeiros se armassem e autorizava o fazendeiro a matar o camponês. Mas graças à forma de organização do MST, ou seja, o fato de o MST na ocupação levar 3 mil famílias, isso impede a violência. Porque na medida que o fazendeiro identifica quem é o líder, ou se vai poucas pessoas para uma mobilização popular, aquele líder ou aquelas poucas pessoas serão mortas. Quando se faz uma ocupação com 3 mil famílias e ninguém se identifica como líder, você não tem quem matar. O latifúndio, o poder econômico, tem 3 formas básicas de tentar impedir uma mobilização popular. Primeiro, a morte, a eliminação física dos líderes. Segundo, a cooptação. Quando identifica uma liderança do movimento popular, ele oferece algumas benesses àquela liderança tentando desviar. E a outra forma clássica é a repressão absoluta, né? Prendendo em massa os camponeses. E essa forma de ocupação do MST, de certa forma, impede esse tipo de violência. Mas nós precisamos reconhecer, precisamos chamar a atenção, e especialmente do atual governo, que as mesmas condições que geraram o massacre de Carajás estão presentes hoje. As ocupações e a ação da polícia militar nos diversos estados da federação. Porque a polícia militar é ligada ao governo do estado e não ao governo federal. Então, a preocupação com a violência é uma preocupação constante. E se nós não tomarmos cuidado, outros massacres podem acontecer. Espero que jamais aconteça, mas a sociedade precisa ser uma das aliadas dos movimentos populares e pressionar o governo federal para fazer desapropriação e pressionar o governo dos estados a não usar a força da polícia militar para resolver o problema social. O problema do povo não é um problema de polícia, é um problema de política pública. Perfeito, Ney. Só para quem está nos acompanhando e não sabe, não conhece o Massacre dos Carajás, vai fazer em breve 30 anos e a gente teve 21 trabalhadores rurais que foram assassinados, foi em abril de 1996 e é um símbolo, né, da luta dos trabalhadores rurais. Quero te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite, foi uma verdadeira aula e acho muito importante que a gente traga essa discussão para que as pessoas possam conhecer melhor o trabalho do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Então, fica aqui o convite, sempre espaço aberto para você, o Ney Strozak, que é advogado do movimento. Um grande abraço para o senhor. Muito obrigado, eu que agradeço. O Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e também Eduardo Moreira no YouTube, sempre de segunda a sexta-feira. E você também pode acompanhar o Em Detalhes nas principais plataformas de áudio, no Spotify, Deezer, Google Podcast, onde você quiser. Fica disponível entre 6 horas da manhã, aliás, a partir das 6 horas da manhã, para você que acorda cedo. Um beijo, até a próxima. Eu, Gabriela Varela, faço a apresentação, o roteiro e a coordenação do Videocast em Detalhes. A direção técnica de gravação é de Guilherme Bessa, Bianca Pasquim e Caio Marinato. A coordenação de transmissão é de Ícaro Garcia e Malu Pessoa. A operação de áudio é de Henrique Guimarães, Giovanni Anino e Matsu. De vídeo, do Vitor Ferreto. A produção jornalística é da Elô Macrini. A vinheta original é de Caio Marinato. A edição de áudio e sonorização são de Matsu e César Degani. A direção de mídias sociais é de Joema Martins e a direção de arte é de Stella Spironelli. A coordenação de artes gráficas de Isabela Chiara. A direção de programação é de Maurício Arruda e a produção executiva de Eduardo Moreira e Rafael Donatiello. Este episódio usou áudios da TV Câmara.